Está no ar o seu programa Dale Garopaba Notícias, informações da cidade e região. Dale Garopaba, o espaço da comunidade. Alexandre Garcia, Dale Garopaba e você. Um programa feito pra você. Fique ligado. 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 É isso aí então, pessoal. Muito boa tarde, início de noite, podemos dizer assim, horário que nós vamos estar colocando nossa programação no ar. Já estamos começando mais um Dale Garopaba aqui nos nossos estúdios, aqui no bairro Encantada, sempre trazendo o melhor da informação. Agradecendo aos nossos parceiros Rara Academia, também Temaqueria Japesca. Não esquece que amanhã, terça-feira, tem Temac Clássico em dobro na Temaqueria Japesca. Já provou? Se não provou, dá uma passadinha lá, fala com a minha amiga Lise, também com o Márcio. Bailão do Mister, toda quinta-feira tem aí Bailão do Mister trazendo as melhores bandas, o melhor baile da terceira idade. Serra Geral Internet, Martins Doces e Salgados, Ioana Feito à Mão, Posto Palhocinha, abastecendo o seu dia a dia com mais qualidade. Hoje vamos trazer um assunto aí que nos próximos dias vai estar em pauta, né? Eu acho que em todo o país aí podemos dizer. A exploração do petróleo no litoral sul de Santa Catarina mobiliza audiências públicas aqui em Garopaba e em Florianópolis. Principalmente aqui em Garopaba vai acontecer hoje, às 19 horas e 30 minutos, vai estar acontecendo, né? Onde vão estar falando a respeito aí dos riscos, né, que pode acontecer, né? E para falar um pouco mais sobre esse assunto, deixa eu virar minha câmera aqui para os nossos convidados desse nosso programa de hoje. Uma você já conhece, já falou com a gente, que é a Luz, trouxe muita música, muito bate-papo com a gente e apresenta o nosso convidado hoje aí, Luz. Tudo bem? Tudo bem? Pode chegar mais próximo do microfone. Menina que canta, a gente vai estar toda, né? Que Boa é isso? noite. Que tremedeira é essa? Deixa eu arrumar o microfone, que eu tinha arrumado, gente. Eu arrumei o microfone pra ela e ela foi lá. Ela tá tão nervosa que vocês não estão vendo. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, né? Tudo bom, Lúcia? Tudo bem, tranquilo. Quem é o nosso convidado aí? Nosso convidado é John... Como que fala teu sobrenome, John? Vurdig? É, John Vurdig mesmo. Vurdig. Vurdig? Vurdig. Isso. John é o nosso gerente de transição energética do Instituto Internacional Araiara, né, através do qual a gente vem fazendo essas campanhas Mar Sem Petróleo, SOS Litoral Sul, para tá trazendo a informação e a conscientização a respeito desses riscos, né, que a exploração de petróleo e gás no nosso litoral podem prejudicar, de fato, a pesca artesanal, a vida marinha, né, tanto a biodiversidade, né, marinha, costeira, quanto a vida na terra mesmo, a vida humana também. Uhum. Então, seja bem-vindo, John. Se quiser te apresentar Obrigado. mais propriamente aí, por favor. Perfeito. Bom, então, rapidamente, eu sou o John Vurdig. Estou no Instituto Internacional Araiara à frente da gerência de transição energética, um tema que tem se falado muito hoje, né? E a Araiara hoje ela é a maior organização da América Latina sobre litigância climática e ambiental, né? Somos uma organização não governamental, uma ONG, com mais de 33 anos de existência, né? Uma ONG que nasce aqui na região sul do Brasil, principalmente no estado do Paraná, em Curitiba, e foi crescendo pelo Brasil. Hoje estamos com sede em Brasília e também atuação em diversos países. E o nosso foco, né, é hoje a questão da transição energética justa e sustentável, na questão, então, né, dessa migração dos combustíveis fósseis para fontes de energias alternativas. E quando a gente fala em combustíveis fósseis, né, o nosso foco tem, né, atuado aí na questão da expansão de novos projetos e também projetos já existentes para a questão do carvão, petróleo, gás
né, no Brasil, e também o gás de xisto, que é conhecido como fracking, que é o fraturamento hidráulico. Então, a Araiara trabalha, né, nessas áreas com principalmente os riscos que esses projetos trazem para o meio ambiente, para as pessoas, né, para as comunidades tradicionais, os povos tradicionais, mas o grande foco da Araiara, né, é a defesa da vida, né? Esse é o slogan da Araiara. Então a gente tem inúmeras ações judiciais, mas a Araiara não trabalha só nessa parte da ação judicial, né? Nós trabalhamos uma parte que inclusive é aqui que estamos nesse momento, né, com o Alexandre, né, da Aligaropaba aí, que a gente agradece a oportunidade de estar aqui contigo, Alexandre, que é uma parte que tanto eu como a Luz gostamos muito de fazer, que é a mobilização. Fazer a mobilização comunitária para sensibilização e esclarecimento sobre esses temas de luta e de causa que o Instituto Araiara, né, o Instituto Internacional Araiara, vem fazendo há mais de 30 anos. Então, a mobilização da comunidade no geral para participar do debate, da discussão sobre esses temas é de grande relevância. Por isso, a gente está aqui hoje no município de Garopaba, onde nós vamos ter uma audiência pública popular para falar, né, qual é os riscos desse impacto aí, né, da expansão do petróleo que pode, né, atingir, já está atingindo, né, o litoral sul do Brasil, especificamente aqui do estado de Santa Catarina e aqui da região que a gente está, Garopaba, né, onde vamos fazer essa audiência hoje, e na Câmara de Vereadores, como tu bem falaste, né, às 19h30, como também em Florianópolis, que no dia 12, né, às 18h30, nós vamos estar realizando, né, esse movimento. Então a gente está aqui hoje para conversar, para tirar dúvidas, né, esclarecer aí o que a Araiara vem fazendo especificamente nesse tema do petróleo aqui na região e por que trazer esse tema agora, né? Porque nós vamos ter no dia 17 de junho agora um leilão da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, onde ela vai leiloar, né? Ela vai colocar à venda blocos de petróleo para exploração, né? Esses blocos eles são primeiramente vendidos num leilão, né? Aonde após esse leilão as empresas que adquirirem esses blocos ela vai ser permitido, né, fazer então, né, os estudos, a perfuração e depois, né, a exploração mesmo do petróleo. E aí a gente está muito preocupado, né, com principalmente aqui a região, né, com o impacto, né, sobre a APA, que é um dos objetivos que a gente está aqui, né, para falar sobre a APA da Baleia Franca. E Alexandre, nos traz muita preocupação, porque o que a gente queria, tanto eu e Luz, a gente queria estar falando aqui? A gente queria estar falando sobre o meio ambiente, porque agora, dia 5 de junho, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ontem foi o Dia Mundial dos Oceanos, inclusive está acontecendo a Conferência da ONU dos Oceanos em Nice, na França, onde está, né, o presidente da França, está o presidente Lula, Araiara está lá presente também, com diversos parceiros, né, na Conferência Mundial dos Oceanos. E esse ano no Brasil nós estaremos realizando a COP30, a Conferência, né, Mundial do Clima, que vai ser realizada em novembro em Belém, para discutir, né, essa questão dos gases de efeito estufa, né, essa redução dos gases de efeito estufa, do cumprimento do Acordo de Paris, e um tema que está super evidente para... Eu moro no Rio Grande do Sul, né, em Barra do Ribeiro, e assim como Santa Catarina, esses dois estados hoje são porta de entrada para eventos climáticos extremos no Brasil. Tá aí, né, completando um ano da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, como também do Brasil, né, que atingiu o estado gaúcho, e assim como inúmeras que atingiram Santa Catarina. E da onde que vem, né, essa questão dos eventos climáticos extremos? Vem dessa questão do aquecimento global, dos gases de efeito estufa que estão, né, atingindo os maiores patamares que a gente teve já, né, nas últimas décadas, e isso está trazendo, então, a questão das mudanças climáticas que a gente está sentindo hoje, né, nas cidades que estão totalmente despreparadas, né, então elas não estão adaptadas para esse evento climático extremo, seja com chuvas, inundações, né, deslizamentos, e a questão que aqui, né, Luz e Alexandre, que é também o aumento do nível do mar, que é um tema, né, que está super em evidência em Santa Catarina, né, que a gente sabe que o aumento do nível do mar, dos oceanos, é em virtude, né, da questão das mudanças climáticas, né? Então a gente está aqui hoje, nessa tarde, né, para termos esse bate-papo com esse pacote de temas, né? Um leque de temas que tu traz aí, né? Porque às vezes é o seguinte, bom, vai acontecer já no próximo dia 17. Perfeito. Correto?
Mas é uma coisa assim que vai acontecer, mas eu acho que se nós formos olhar aí, 60%, 70% da população não está sabendo que vai acontecer isso. Né? Eu acho que só quem está lá dentro, que vive com o que está acontecendo, quais são os editais, como é que tá, como é que não está. A gente ouviu falar alguma coisa, mas não existia uma data, pelo menos eu não tinha conhecimento de uma data fixa para tal evento. Né? Aí a pergunta que fica, que eu acho que vai ser a pergunta que todo mundo vai se fazer. Esse leilão vai ser para o quê? Para essas empresas estarem procurando, vão estar explorando para ver se encontra petróleo? Já foi feito um estudo? Como é que vai ser? Porque daí nós temos o seguinte, vamos perfurar aqui. Perfurou lá, vamos lá, hipoteticamente, 10, 15 quilômetros de profundidade. Não encontrou. Não, mas vamos perfurar mais lá. Houve um estudo para ser feito esse tipo de trabalho? Alguém fez um estudo para liberar esse leilão? Então, essa que é a nossa grande questão, né? O Brasil tem uma questão que é aquele jeitinho que vai se dando para as coisas, né? Troca-se o pneu andando. E uma dessas questões que a gente luta da Araiara é essa questão do leilão, assim, essas áreas todas que estão disponíveis, a gente tem uma legislação que deveria ter sido feitas, né, as avaliações ambientais sedimentares por área sedimentar, as AAAS, né? É uma avaliação que precisa ser feita por bacia, tá? Porque esse leilão ele vai leiloar blocos de petróleo que estão em bacias sedimentares, né? Que são as bacias, né? Que estão, né? Tanto tem bacia sedimentar onshore, né? Que é na terra, e offshore, que é no mar. Então ele oferta nesses dois ambientes, né? Tanto terrestre como também no mar. No estado de Santa Catarina, a bacia que contempla é somente a bacia no mar, né? Não tem blocos para exploração de petróleo. Do oceano, só que Isso, que é a bacia de Santos, exatamente. E um pouquinho mais abaixo, blocos que também podem impactar o litoral catarinense, mas que é a bacia do Pelotas, que contempla um pouco mais o Rio Grande do Sul, mas pode trazer um impacto também aqui. E essa questão é assim, hoje o Brasil só tem 2 bacias sedimentares que foram feitas essas avaliações ambientais estratégicas, né? E dos restantes dessas bacias, o que acontece? É permitido, a Agência Nacional de Petróleo aceita que seja, né, encaminhada uma... Me fugiu agora a palavra. Tem uma portaria interministerial que autoriza que seja... me deu um branco agora no nome do documento. Que é feita uma... Deus, me deu um branco agora. Que é um documento que vai ser... Autoriza? Ele não é que ele vai autorizar a exploração. Ele traz as informações do que está naquela bacia em relação a comunidades tradicionais, né? A questão de espécies que estão em extinção, da questão da pesca, de comunidades tradicionais. Ele traz um relatório já com o contexto que está acontecendo. Isso. Ou seja, naquela bacia... Eu lembrei agora, é a manifestação conjunta. Manifestação conjunta. É o nome do documento. Deu um branco aqui, peço desculpa, acontece? Pessoal. Dentro dessa manifestação, a empresa que vai entrar nesse leilão, ela sabe que ali ela vai ter X espécies que pode estar em extinção. Isso. Ela tem a tal pessoal que são daquela região, as pessoas que são daquela região. Isso. É isso que eles vão estar recebendo. Beleza? Mas baseado nisso, essa é a pergunta, acho que muita gente vai fazer, porque diz o seguinte aqui. Deixa eu mudar minha câmera mais uma vez aqui, trazer para mim aqui, enquanto nosso convidado está lá. Você está vendo, até uma placa atrás de nós aqui, gente. Uma aqui e outra lá, vocês estão vendo, né? A ameaça da expansão da exploração de petróleo na costa catarinense acende um alerta entre as comunidades tradicionais, pescadores, especialistas em meio ambiente e ativistas ambientais. Os riscos socioambientais dessa atividade serão debatidos em 2 audiências públicas. Aí me vem uma pergunta. Nós tivemos agora esse ano, a gente sabe que o nosso litoral de Santa Catarina é o litoral que depende exclusivamente aí da pesca da tainha, correto? Que agora está bombando, né? Só que acontece o quê? O litoral de Santa Catarina, e isso é uma coisa que nós não conseguimos entender. Se libera para fazer um leilão, para fazer uma exploração, se vai haver ou se não vai.
Ponto. Mas, por outro lado, se proíbe o pescador de buscar o seu peixe. Porque em Santa Catarina nós temos uma lei agora que determina X quantidade. Uma cota, né? Tem uma cota só no estado de Santa Catarina. Essa é aquela coisa que a gente fica assim, poxa, vamos fazer um leilão, vão abrir aí, vão perfurar, vão isso, mas as espécies que pode ser, e a gente sabe muito bem que esse tipo de coisa gera diversos problemas. Então, a minha pergunta que vem, por que uma coisa vai de um lado e vai do outro? Vocês não saberiam dizer. SOS Litoral Sul, Santa Catarina, Garopaba diz não ao petróleo, que será realizado no dia 9. Hoje, vocês trazem em debate essa questão, né? Vocês trazem hoje aqui e depois dia 12 em Florianópolis, correto? Isso. Queria comentar em relação à pesca artesanal, né, Alexandre, que você trouxe um dado que é importante. A pesca artesanal, os pescadores e pescadoras que estão ali muitas vezes com uma tarrafa na mão, com um barquinho pequeno, né? Não é um pescador industrial que vai com um barco grande, que tem sistema de GPS, que tem monitoramento. Leva aquelas redes de arrasto, entre outros. E que muitas vezes acaba prejudicando também, né, a própria vida marinha. Esse pescador artesanal, ele muitas vezes ele é inclusive atacado, né, por esses projetos que são projetos desenvolvimentistas, expansionistas, e que não estão olhando para quem tem a pesca não só como um modo de vida e de sustento, mas como parte de uma cultura. Porque a gente chega em Garopaba e qualquer um que chega ali na beira da praia vai ver aqueles barquinhos, tu fica encantado, né? Bonito. É uma beleza que também atrai a parte turística. É um município aqui que depende muito do seu turismo, da sua pesca. Então, esses inúmeros ataques, inclusive a APA da Baleia Franca, né, que é um outro tema que também está aí em voga. A gente tem 2 projetos em tramitação hoje no Congresso Nacional que visam, um, acabar com a faixa terrestre da APA e o outro extinguir o decreto de fundação da APA. O que é essa APA? Né? Uma área de proteção ambiental focada na preservação da baleia franca, nessa espécie que vem para cá para acasalar, para amamentar. Inclusive, ontem chegou a primeira grande baleia aí com seu filhote. Fiquei emocionado de ver o vídeo dela chegando. Mas nós já temos aí, em Florianópolis. Não, eu digo dessa temporada, né? Não, dessa temporada nós já tivemos, coisa de 10 dias atrás, tivemos uma passando aqui em Garopaba. Olha, aqui. Então me perdoa, porque eu já tivemos agora, já veio uma temporona, como a gente costuma dizer no Rio Grande do Sul, né? A gente costuma dizer no Rio Grande do Sul, a temporona. Nós já tivemos uma que passou e faz uns 10 dias atrás. Olha, que maravilhoso. Já passou, mas sei que em Floripa apareceu uma com filhote. Mas então, o que eu vinha falando é isso. Essa APA, ela foi fundamental, inclusive, para a gente conseguir salvaguardar essa espécie, né? Porque realmente é uma área que fica protegida, inclusive, dessas atividades que elas são mais agressivas, inclusive no mar, né? Então, é uma APA que ela preserva, além de preservar a biodiversidade, ter esse cuidado com a baleia especificamente, na baleia franca, ela também protege os pescadores, né? Que precisam ter seus planos de manejo ali territorial, e a APA acaba sendo esse lugar onde os pescadores têm uma segurança de que não vai vir uma embarcação muito grande, que vai tomar esse lugar da pesca tradicional, né? Então, quando a gente faz essa defesa, enquanto Araiara, também da não exploração do petróleo no mar, é justamente para salvaguardar essa pesca artesanal também, né? A gente reconhece que esse pescador e essa pescadora são fundamentais, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural também, para esse nosso litoral catarinense, né? Aí vem uma das perguntas, né? Todo mundo sabe, e aí... eu sou daquele tipo assim que eu gosto de levar as coisas que muitas vezes as pessoas... mas o cara pergunta isso. Tem pessoas que querem perguntar esse tipo de coisa. Todo mundo sabe que existem os royalties do petróleo. Né? Que são pagos esses royalties do petróleo. Por esse lado, a população será que não vai entender? Porque daí vem aquela coisa, porque se encontrar petróleo vai ganhar X, né? Vem de recurso para o Estado. Nós temos uma briga já há bastante tempo, já com o Paraná, se não me falha a memória, Santa Catarina tem direito à parte do royalties do petróleo que até hoje não chegou. Essa é uma questão que a Araiara traz muito, né? Os combustíveis fósseis vendem muito essa imagem, né, sobre os royalties, sobre o que vai trazer de desenvolvimento para aquela região. E aí, inclusive nesse leilão agora, né, são 172 blocos de petróleo que estão sendo leiloados, né? A Araiara hoje tem 5 ações judiciais que ela entrou. Inclusive, a gente depois vai deixar contigo o link da nossa coletiva de imprensa, onde os nossos diretores e o nosso presidente e o nosso gerente de oceanos também, o Vinícius, e a diretora Nicole e o diretor Juliana, eles apresentaram os riscos, né, dessa exploração e quais são essas áreas. Hoje o nosso foco aqui é falar, né, sobre a Bacia de Santos, que atinge
aí o estado de Santa Catarina. Mas a grande discussão que o Brasil sabe, daí sim, Alexandre, quando o Brasil fala em margem equatorial, exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas, isso está direto, está no Jornal Nacional, está na mídia, está nos jornais, que é essa polarização sobre esse tema, que é um grupo dizendo a gente quer explorar petróleo, o estado do Amapá precisa se desenvolver, precisamos desse dinheiro, e o outro, né, que seria os ambientalistas não querem. A gente traz o que a gente, né, principalmente a nossa instituição, nesse movimento ambientalista traz é alertar sobre os riscos, né? E no momento que o governo institui como política pública, né, como eu falei, na área de transição energética, a gente teve uma infeliz frase do presidente da República que foi dita: a gente precisa explorar petróleo na Foz do Amazonas para ter recurso para fazer a transição energética. Isso não tem cabimento uma frase dessa, porque esse leilão ele é chamado, né, o leilão do fim do mundo, do juízo final, né? Porque as emissões desse leilão é um volume astronômico, né? As emissões de gás de efeito estufa gerado para tirar esse petróleo, enquanto a gente tinha que estar trabalhando com a transição energética, com a questão, né, das fontes renováveis e da eficiência energética. Que esse é um tema que está aqui, desculpa, esse mapa claro, que está aqui, posso mostrar para o pessoal aqui? Esse mapa deve. São os pontos aonde... Né? Então, esse mapa aí, que depois a gente vai compartilhar contigo, e até para o pessoal ter ele de forma acessível, a gente tem ele também no site da Araiara, né? Esse mapa foi produzido pelo Timitec da Araiara. Primeira coisa, como a Luz falou, a questão da pesca. O que a gente percebe aí, né? Que apenas, né, 114 para ser bem preciso, quilômetros está a distância, né, da APA, praticamente a mesma distância também, da costa, né, dos blocos de petróleo dessa região da Bacia de Santos que vai atingir Santa Catarina. Essa região toda, a gente tem no requisito da pesca, ainda nem falando da baleia, tá? A gente cria, isso é lei, tá? Se cria uma zona de exclusão de pesca. Então é delimitado um raio aonde não pode mais fazer pesca, seja artesanal, seja pesca profissional. Isso traz um impacto muito grande sobre o estoque pesqueiro de Santa Catarina, sobre os pescadores aqui de Garopaba. Isso na plataforma, né? Um raio ao redor da plataforma. Isso, exatamente, ao redor da plataforma. Mas não é, a grande questão que não é só na plataforma. É que já começa essa zona de exclusão de pesca nos estudos da sísmica. A sísmica é como se fosse fazer uma grande radiografia, né? Um grande, como aquele exame que a gente faz lá, né? Uma ressonância do fundo do oceano para saber o que tu vai ter de real petróleo lá, porque que nem na Foz do Amazonas, o que o governo, né, pressiona, o IBAMA, que tem toda essa discussão, né, até sobre o presidente do IBAMA, precisa fazer estudos e perfurar. Além da sísmica, tu tem que perfurar para saber se tem ou não petróleo naquele ponto, né? Porque tu tem estimativas. E aí que vem a grande questão, Alexandre. A sísmica também cria zona de exclusão de pesca, aonde passa o barco. E principalmente em relação, né, a muitas espécies sensíveis, né? Espécies como golfinhos, como as baleias, elas são muito sensíveis porque essa sísmica, ela libera, né, uma grande explosão de estouro que é um navio que vem com cabos de arrastos, assim, né? A sísmica. E aí ele libera essa explosão sonora que vai bater no fundo e quando voltar para ele vai conseguir fazer a modelagem do fundo e saber onde tem petróleo. Né? Essas informações informações, exato. Mas isso impacta, né, nos animais e cria a zona de exclusão de pesca. Né, que é uma coisa. E aí uma coisa muito importante, né? A gente tem muito tema, mas que a gente não pode deixar de falar é assim: Araiara está aqui para fazer uma audiência pública popular. Eu me afastei do microfone, desculpa. Uma audiência pública popular. E a gente se pergunta, por que a Agência Nacional do Petróleo não está aqui fazendo essa audiência pública para consultar? Não vai ter representante nenhum. E aí que a gente bate é isso, assim, né? Essa manifestação conjunta, que é tanto do Ministério do Meio Ambiente como do Ministério de Minas e Energia, muitas delas estão vencendo no outro dia do leilão. São manifestações de 2019. A que foi feita para a Bacia de Santos, por exemplo, ela não cita a APA. A APA não aparece. Nós até temos que imprimir hoje essa manifestação para mostrar para o pessoal que a APA não está
né, não foi citada e não fala da questão dos pescadores, audiência pública. Porque o que nós temos no Brasil, né? Nós temos o Brasil, ele ratificou, né, na sua Constituição, que a gente chama re-ratificou, a OIT 169, né? Que é uma diretriz, uma convenção, né, que traz uma diretriz global, né, das Nações Unidas, que é obrigatório a consulta livre, prévia e informadas às comunidades tradicionais sobre empreendimentos que vão trazer um impacto sobre elas. E no caso, não foi feito aqui para os pescadores tradicionais de Santa Catarina essa consulta livre antes do leilão. Essa consulta talvez vai ser quando tiver o processo de licenciamento, quando já está tudo se encaminhando, né, para o recebimento da licença. E todo esse estresse poderia ter sido evitado se esses blocos não viessem para leilão. A gente, inclusive, tem uma carta, Alexandre e Luz, né, no site da Araiara, que vocês podem entrar, que é uma carta para os investidores, para todas essas empresas, essas empresas do segmento de petróleo que estão interessadas nessas áreas. A gente fez uma carta alertando qual é os riscos dela. Inclusive, para a Bacia de Santos Araiara deixou bem claro o risco, né, em relação aqui à APA da Baleia Franca e o risco dos pescadores. Porque daí, pensa bem, uma empresa vai gastar milhões, né, para comprar esses blocos de petróleo, para fazer os estudos, para querer iniciar a perfuração. E daqui a pouco o IBAMA vai indeferir a licença ambiental dessa empresa, por exemplo, vou dar um exemplo, a Petrobras, a própria Shell, né, ou outras empresas que se dizem preocupadas com o meio ambiente, que se diz preocupadas com valores e práticas ESG, né, que é um termo que se fala muito hoje, que é o Environmental Social Governance, que é uma forma de medir, né, os indicadores de sustentabilidade das organizações, e essas empresas precisam, seus investidores que botaram dinheiro nelas, tem que saber que esse recurso aplicado para comprar blocos de petróleo nessas áreas que são sensíveis, isso vai trazer risco ao seu investimento. Porque, infelizmente, parece que o mundo corporativo, né, esse mundo das ações, né, da Bolsa de Valores, ele só entende a linguagem financeira. E a gente produziu um documento traduzindo esses riscos para a linguagem financeira dessas corporações, para que elas não adquirem esses blocos mais sensíveis como o aqui, né, da região de Santa Catarina, né? Queria aproveitar, John e Alexandre, para convidar todo mundo a acessar o site leilãofossil.org. Porque eu estou olhando aqui, desculpa, eu estou olhando aqui, no site de vocês aqui, né, leilão do juízo final. Isso. Tá? E eu estou vendo que tem aqui, além do leilão do juízo final, desculpa te interromper, claro, mas eu estou vendo que além do leilão do juízo final, onde traz todo aqui, todos os dados aqui, né? Denuncio violação da salvaguarda socioambiental na oferta permanente de concessão da Agência Nacional de Petróleo. E aqui, gente, para você ter uma ideia, porque às vezes tem aquele pessoal que vem, porque vem esse papo de novo, porque não sei o que, o eco chato, não sei o que, não sei o que vai. Tá aqui, ó. Você pode entrar lá no site, araiara.org, isso? Se estiver errado. E mais especificamente, leilãofossil.org, para informações específicas a respeito desse leilão que vai acontecer na semana que vem já. Então, falta praticamente uma semana para a gente ter esse leilão acontecendo no Rio de Janeiro. E tem um esforço técnico da Araiara. A Araiara é uma instituição que ela investe em ciência, que é uma voz que, infelizmente, em tempos de negacionismo climático, não está sendo ouvido, nem a voz da ciência, nem a voz das comunidades tradicionais afetadas por esses grandes investimentos. Então, lá você encontra estudos técnicos detalhados, resumos executivos, para quem talvez não tenha o tempo de se aprofundar no estudo técnico. Então, tem mapas, tem gráficos, infográficos, tabelas que vão facilitar a compreensão geral do que vem acontecendo e de quais são esses riscos. Nós temos cadernos específicos com mais de 70 páginas ali em cada um dos temas que foram realizados por uma equipe técnica muito competente, né, do Instituto Internacional Araiara, que se coloca à disposição de estar contribuindo para alertar a comunidade, para alertar os compradores,
Porque muitas vezes, é até por ignorância mesmo, que um comprador, ele adquire blocos, que se tu parar para pensar, Alexandre, comigo e John, depois eles vão ajuizar, eles vão perder, para eles vai ser negativo. Vai ser negativo para a biodiversidade, vai ser negativo para quem compra, porque muitas vezes, a gente sabe que explorar petróleo é terrível, de fato, né? No momento que a gente tem que fazer uma transição energética justa e que isso é urgente, mas muitas vezes o pessoal que está explorando, eles também não querem se prejudicar, né? Eles não querem colocar uma exploração em cima de uma área de coral, de uma área que é sensível para pesca, porque eles sabem que vai dar dor de cabeça para eles ali na frente. E aí, quando tu traz sobre a conta climática, Alexandre, eu queria falar uma coisa, porque muitas vezes é isso, né? O pessoal fica pensando, tá, não, mas vai trazer o dinheiro, que vai trazer o desenvolvimento, e aí a galera que é ambientalista, que fica aqui defendendo a vida, cai como se não quisesse o desenvolvimento econômico da comunidade, mas é muito pelo contrário, porque a conta climática, ela é muito maior do que o que se ganha com a exploração, sabe? Então, se a gente parar para pensar ali na enchente do Rio Grande do Sul, o prejuízo econômico dessa enchente, foram trilhões de reais, eu não sei agora de cabeça o número, é muito maior do que o que vai se ganhar explorando petróleo e gás, entendeu? E sem falar nas vidas que foram as perdidas. Vidas, né? E quando a gente fala em enchente do Rio Grande do Sul, é enchente de setembro de 2023, de novembro de 2023 e é de maio, né? Que somam aí mais de 350 vidas perdidas, né? Nessas 3 enchentes. Alexandre, tu tinha perguntado um dado, eu acabei de consultar aqui a nossa equipe técnica, até agradecer aqui a nossa engenheira ambiental, Daniela Barros, e agradecer também a Kerlen, né, nossa oceanógrafa, acabaram de me dar aqui a informação. Tu tinha perguntado sobre profundidade. Então, assim, esses blocos, né, aqui da região de Santa Catarina, que são 32, que eu não estou enganado, tem que conferir aqui. Mas os blocos aqui de Santa Catarina, eles variam de uma profundidade de 200 metros até 3.000 metros para os mais distantes, tá? E aí eu te pergunto, e se houver o vazamento? Como aconteceu o desastre em 2019 na região, nas praias do Nordeste. A gente está preparado para uma emergência ambiental? A gente está preparado para o turismo? Para o turismo do verão, dessas praias lotadas? Eu sou um que vim passar... em dezembro eu vim para Garopaba para passar o meu veraneio aqui. E se a gente tem um acidente? É como nem a Luz trouxe. Vamos botar na balança. A gente hoje fala muito, a palavra do momento, a palavra que representa hoje a nossa humanidade se chama risco. E agora, em janeiro de 2025, o Fórum Econômico Mundial, que é essa galera que eu falei, né, do business, do dinheiro, do mundo corporativo, das ações, né? O Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Davos, publicou um relatório que se chama, né, os relatórios dos 10 principais riscos globais para as organizações, para as empresas. Em primeiro lugar, está a questão da desinformação, do acesso à informação e também da informação falsa, né, a fake news. Em segundo lugar, vem a questão dos eventos climáticos extremos, das mudanças climáticas, né? Então, o que a gente está vendo? Vamos botar numa balança, vale a pena eu correr esse risco por meia dúzia de blocos de petróleo para fazer essa exploração aqui em Santa Catarina, que pode trazer um impacto gigantesco na indústria do turismo caso ocorra esse acidente. E sem falar o seguinte, eu estou buscando aqui, vocês estão falando, até às vezes eu digo pro pessoal, desculpa se parece que eu não estou prestando atenção, mas eu estou. Tá? As principais ameaças identificadas, terras indígenas, 6 blocos dizem sobre áreas de influência direta de 6 terras indígenas, incluindo Tapaiuna, Manoque e Ponte de Pedra. 2 territórios estão completamente cercados, como o do povo Pareci. Tá certo? Isso, perfeito, né? Unidade de conservação. Sobreposição direta com uma unidade de conservação e 3 zonas de amortecimento, colocando em risco áreas protegidas por lei. Espécies ameaçadas. 15 blocos afetam habitats de espécie em risco de extinção, como gavião-rei, urubitinga coronata. Outros 17 blocos atingem áreas prioritárias na Amazonas, 14 no Cerrado do Pantanal. Biodiversidade costeira e marinha, 131 blocos sobrepõem áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade marinha, cobrindo mais de 60 quilômetros quadrados. Grande sistema de recifes na Amazonas. 6 blocos incidem diretamente sobre ecossistemas únicos, classificados como de extrema importância biológica e de baixa compatibilidade com a exploração petrolífera. E aí tem mais. Caso Noronha, Amazônia sobre preservação, contradição climática e internacional. O leilão ocorre há apenas 5 meses da COP30, que será sediado na Amazônia e realizada a realização do certame sem respeitar procedimentos técnicos. Procedimentos. Não, aqui está procedimentos. Pareceres técnicos, desculpa. Pareceres técnicos competentes. E entre outros aqui. Então, para você que está em casa, você que pode estar acompanhando de perto, entrar lá, dar uma olhada. Aqui tem a visão geral dos blocos, né? O que pode ser as bacias localizadas na Amazônia. Santos, 54, que seria esse número aqui? Número de blocos, 54. Foz do Amazonas, 47. Pelotas, 34. Parecis, 21. E Potiguar, 16. Essa de Potiguar é muito sensível, que inclusive a nossa equipe estava agora, que é Fernando de Noronha, que tem uma similaridade com Santa Catarina no que tange o turismo, né? Uma área, né? Uma ilha que depende extremamente do turismo, uma sensibilidade com a questão dos animais, com a questão... O Fernando de Noronha também tem toda uma parte, né, de reservas ecológicas, né, que tem, né, da ilha. Patrimônio da Unesco. Né, patrimônio da Unesco, exatamente, Luz. E aí tem explorar petróleo perto desse paraíso, né, dessa ilha. Eu tive a oportunidade de ir 4 vezes em Noronha, sou apaixonado por esse lugar, e tu imagina uma ilha dessa com acidente, né? Até a gente tem alguns estudos que estão saindo agora sobre acidentes de petróleo esse de 2019, que ocorreu, né, na região Nordeste, aonde a gente já está tendo a comprovação na fauna, principalmente em cavalos marinhos que estão nascendo completamente com deformidades na sua coluna, né, em virtude dessa contaminação, né, desse acidente. Agora eu volto a dizer, imagina uma contaminação dessa aqui. Sem falar que toda a área onde há a contaminação de petróleo, né, até tu ter a garantia, né, que realmente não conste ali, né, esse hidrocarboneto, essa poluição, se cria novamente uma zona de exclusão de pesca. Então a gente está aqui para fazer realmente esse grande alerta que os maiores prejudicados, né, aqui no estado de Santa Catarina, né, as comunidades tradicionais, né, no que tange a questão dos pescadores artesanais, de marisqueiras, né, de comunidades que estão totalmente ligadas, né, à pesca e à sua sobrevivência, né, de captura, né, de animais marinhos, né, que é forte, né? Eu mesmo cheguei aqui hoje para almoçar. O que tu quer comer num restaurante? Tu quer comer um bom peixe, né? Tu quer comer um fruto do mar. Diga-se passagem, o peixe que eu mais gostava de comer era o peixe-rei. Uhum. Que era fritinho, a gente gostava, adorava comer, não existe mais. Alguns números que estão aqui. Área total ofertada, 146 mil quilômetros. Isso. Tá? O equivale a 3,5 vezes o estado do Rio de Janeiro. Isso é assustador, é? Esses são os dados que estão aqui no próprio site, né? Você que está em casa, tem alguma dúvida, pode buscar lá essas informações. Vamos lá. Sei que vocês têm um compromisso agora, já estamos chegando aos 40 minutos já da nossa transmissão. Essa audiência de hoje, vocês vão estar trazendo, buscar a assinatura das pessoas, qual é porque a gente fala, é aquela coisa, a gente fala, as pessoas viram as costas, parece que esqueceram do que está acontecendo. A primeira coisa que vem é o seguinte, mas nós temos, como eu te falei, nós temos que pensar o seguinte, tem o royalties do petróleo, que segundo o governo pode gerar ponte, pode gerar estrada, pode gerar isso, gerar aquele outro. Mas se esquece desse ponto fundamental, que é o quê? A vida marinha. Exato. E se acontecer um acidente, de que forma vai ser tratado? Nós não temos, sinceramente, eu acho que no Brasil não tem recursos para solucionar um problema desse. Se cobra uma multa astronômica em cima da empresa, como foi lá, aquele caso que aconteceu lá
na reserva lá, naquela reserva, não, aquele negócio lá que rompeu lá. Sim, de Mariana e Brumadinho. Exatamente, se cobra aquela multa, Crime ambiental. é um crime ambiental, se cobra aquela multa, mas a gente não sabe o que vai acontecer, porque as pessoas não puderam voltar mais para casa. Os peixes vão demorar quanto tempo para voltar para os rios? Então, acho que é isso que tem que deixar ciente para o pessoal. A ideia de vocês fazerem hoje, aqui em Garopaba, e dia 12, em Florianópolis, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Para trazer o quê? Buscar a assinatura da população, para mostrar que a população é contra. E se eu, por exemplo, eu estou lá em Uruçanga, vamos supor, aqui no sul do estado, mas eu quero assinar, como é que eu faço? Bom, primeiramente, as audiências vão ser transmitidas, então a de hoje vai ser transmitida no YouTube da Araiara, e a do dia 12 em Floripa vai ser transmitida... No Ecoando Sustentabilidade. Ecoando Sustentabilidade. A gente depois passa o link para colocar. Passa para nós aí, porque eu já vou retransmitir também. Muito bom. Precisamos dessa audiência. Já vou retransmitir. A de hoje também vai ser transmitida, a gente garantiu a transmissão. E aí, o que é o nosso objetivo? Tem uma frase, Alexandre, que eu aprendi um tempo atrás, que se chama... ela vem do movimento das pessoas com deficiências, das pessoas surdas, que se chama Nada sobre nós sem nós. O objetivo hoje, a Araiara, ela está mobilizando essa audiência, ela está puxando, mas o nosso objetivo é dar o espaço de voz para as lideranças da pesca, para as lideranças ambientalistas, para as lideranças relacionadas à área da sustentabilidade aqui do município de Garopaba, para que elas possam falar, colocar a sua opinião sobre, né, os riscos e esses impactos da exploração de petróleo no litoral de Santa Catarina. Então, o maior objetivo da audiência, primeiramente, é esse. E depois também, claro, a gente tem pedindo, né, a assinatura das nossas petições que estão aí no nosso portal, né, que é o portal exclusivo do leilão, aonde pode assinar, né, a petição do SOS Litoral de Santa Catarina, e também para pedir, né, para barrar esse leilão do juízo final. Então, é muito importante, né, as pessoas acessarem as redes sociais da Araiara, acessar o nosso Instagram, tá com muita informação de uma forma... Araiara Oficial. Exatamente, de forma clara e acessível, levando o acesso à informação sobre o que é esse leilão, né, e também as outras causas aí que a Araiara vem atuando no Brasil inteiro, né. Então, a gente faz esse convite. E hoje o objetivo, a gente vai fazer, tanto eu como o Luz, uma fala muito curta, mas é dar o espaço para lideranças políticas, para lideranças comunitárias, né? Para pessoas de órgãos públicos. Vem pessoal, vem lideranças de Imbituba, vem o pessoal da APA, vem pessoal de Floripa hoje também para Garopaba. Então esse espaço é esse, pessoal. Vão hoje, né? Hoje às 19h30 na Câmara de Vereadores para junto, né, fazer esse movimento e também mobilização. Nós vamos fazer muito registro, gravar depoimento, né, gravar vídeos, fazer fotos, né, para mostrar que realmente aí Santa Catarina, né, tá dizendo não à exploração de petróleo e sim ao desenvolvimento sustentável, sim à vida, sim à APA da Baleia Franca, né, e não, né, aos riscos da exploração de petróleo aqui no nosso litoral de Santa Catarina. Perfeito, John. Eu queria fazer só um adendo, um fechamento, um resumão. Boa! Resumão da problemática da expansão da exploração de petróleo. A gente fala expansão, Alexandre, porque a gente sabe que já acontece a exploração do petróleo, né? Então, é o risco de aumentar. Primeiro grande risco, emissão de gases do efeito estufa, investir em combustível fóssil em plena emergência climática, é ir na contramão do que a gente precisa enquanto humanidade e enquanto planeta. Segundo risco, a biodiversidade marinha e também terrestre. Terceiro risco, aqui especificamente, falando de Santa Catarina, a pesca, aos pescadores e pescadoras artesanais, mas também aos industriais. Quarto risco, comunidades indígenas, comunidades também pesqueiras, especialmente ali no Mato Grosso, né? Como você comentou antes, a gente tem blocos que estão cercando comunidades indígenas ali do povo dos Parecis. Então, assim, só para fazer um resumão do que a gente está colocando aqui para debater, para discutir, para ouvir a comunidade. A gente sabe que tem lideranças muito engajadas aí na defesa da comunidade pesqueira, como a Cidinha ali na Ibiraquera, como o Lédio, né, como me fugiu o nome, acho que é Vilmor, Valmir, né, que é também aqui pescador de Garopaba e Imbituba. Então, assim, a gente está aqui também, como o John falou, né, para reforçar essa escuta, né? Porque a gente precisa, na verdade, já estar escutando. Porque o pescador que está ali na beira da praia com uma rede na mão, que está dentro de um barco, ele muitas vezes ele tem muito mais dado
até do que a comunidade científica, porque os cientistas nem sempre vão ter a perna, né, para estar em todos os territórios, para estar mapeando 24 horas por dia o tempo de esforço de pesca, quais são as espécies que estão chegando, que não está chegando. Então, assim, tá escutando a voz da ciência, junto com o saber das comunidades tradicionais que estão no dia a dia do território, é o que vai fazer com que a gente consiga avançar no sentido de garantir um futuro. O que a gente está falando aqui é de garantir um futuro para a nossa geração e para as próximas gerações, né? Então, essa é a nossa defesa. Queria reforçar mais uma vez em relação à Convenção 69 da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção ela garante que toda a comunidade tradicional que vai ser afetada por um empreendimento deve receber uma consulta livre, prévia e informada. Esse direito é um direito internacional que está sendo violado no mundo inteiro por grandes empreendimentos, e a gente está aqui presente, não é contra de forma alguma que se avance em termos de desenvolvimento. A gente só quer que esse desenvolvimento converse, né, com a proteção da nossa biodiversidade, a proteção das pessoas, a proteção das famílias. O que a gente está falando aqui a gente precisa avançar com cuidado, com cautela, ouvindo a ciência, ouvindo as comunidades tradicionais, para que a gente possa garantir um futuro digno a todas as pessoas e a toda a vida na Terra. Então, muito obrigada, Alexandre, por esse espaço. Vida longa aí ao Dali Garopaba. Se Deus quiser. Vida longa, vida longa. Estamos juntos. Tá, então, pessoal, eu acho que esse nosso bate-papo foi mais do que válido. Para você que ainda tem alguma dúvida a respeito, você pode entrar lá no site, direto lá, no site do pessoal do araiara.org, correto? Uhum. E dá uma olhada lá, dá uma pesquisada em tudo que nós falamos aqui a respeito desse problema. Porque, na verdade, é o seguinte, né? A gente sempre fala que o povo brasileiro é um povo muito passivo, né? Essa é uma das verdades que existem. Porque é o seguinte, tu pega um país subdesenvolvido, um país que está lá à frente do seu tempo, um político é preso por corrupção, em alguns países ele é sentenciado à morte, né? Funcionário público, né, por sua vez, ele é execrado, por assim dizer. No nosso país, nós temos como profissão a política. Sendo que você procurar em qualquer documento CLT, não existe a profissão chamada político. Mas tem político que faz como sua profissão. Que já entraram, sentaram, viram que a cadeira é confortável e ali estão. E nós, o povo, vimos as falcatruas que são feitas, as roubalheiras, e entre outros, e ficamos quietos. Então, está na hora de nós começarmos a dizer não queremos, vamos estudar melhor essas coisas, porque se vê tanto, se fala tanto em dinheiro, é dinheiro para cá, dinheiro para lá, dinheiro para cá, dinheiro para lá, e a população ainda vive com salário de fome, de R$ 1.500. A população ainda vive a história da crise do petróleo lá no Oriente Médio. Ainda a gente vive aquela história de num país onde se ganha em reais, míseros reais, o nosso combustível é taxado pelo barril em dólar. Mas eu ganho em dólar? Não. Nós vivemos num país onde hoje se torna mais fácil comer um bom churrasco do que se tomar uma boa garrafa de café. Aonde parece que as nossas galinhas estão comendo milho importado, pois o preço do ovo está lá nas alturas. Não é falar de política, não é falar mal de político. Todos que lá estão, independente de partido, todos tiveram a oportunidade de mudar e não o fizeram. Com o nosso dinheiro saem fazendo festas por aí, enquanto a fome bate na porta do povo. E aí, querem terminar de matar o pobre, terminar de matar o povo, criando esse negócio. Temos os pescadores que passam o ano todo lá nos seus ranchos de pesca, esperando a hora de pescar tainha, que é aquilo que traz o sustento para as famílias. Agora estamos taxados. E, se por sua vez estourou a cota no estado de Santa Catarina, mas o Alexandre, mais o Zé e mais o João estavam com seu barco lá e pegaram mais X, trouxeram, fizeram o cerco e foram pegos, perdem a sua carteira, perdem o barco, perdem as redes, perdem tudo porque a cota já foi batida. Então, vamos acordar, Brasil. Vamos tirar esse pessoal que fica sentado numa cadeira estofada, que não é de couro brasileiro, é couro italiano, no mínimo. Com a sua caneta, que também não é brasileira, e que lá não sabe nada do que está sendo feito. Mas assinam em nome daqueles que estão aqui e que pagam a conta. Nós somos o Dali Garopaba e voltamos
na próxima quarta-feira, trazendo sempre o melhor da informação. Não te esquece, somos o espaço da comunidade. Esse é o Dali Garopaba. Obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Até a próxima, obrigado. Está no ar o seu programa Dali Garopaba Notícias, informações da cidade e região. Dali Garopaba, o espaço da comunidade. Alexandre Garcia, Dali Garopaba e você.